Súmula 140 do STJ, né? Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime que for o indígena for autor ou vítima, né? Ou seja, se você matar um índio, ou se o índio matar alguém, no caso o índio, como pessoa comum, andando na rua, sei lá, sem ser de direitos indígenas, um crime comum, da justiça comum estadual. Se o indígena for autor de um homicídio, matar alguém, ou se ele for uma vítima, simplesmente por ter sido vítima, é competência da justiça comum estadual. Não se tratando de disputa de direitos indígenas, Só será da Justiça Federal a competência relacionada a indígenas se fosse relacionada aos direitos indígenas, tá? Isso cai bastante nas provas. Continuando, súmula 528 compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetido ao exterior pela via postal processar o crime de tráfico internacional. Lucas envia droga pelo correio para os Estados Unidos. Ela é pega lá no Amazonas, mas ela ia para Vargem. Qual cidade vai ser a da Justiça Federal de Vargem? Para onde ela seria enviada? Não, vai ser da onde ela foi pega, da onde foi apreendida a droga, no caso no Amazonas, tá? Aline, essa internacionalidade da conduta não pode ser presumida, tá? É necessário que seja efetivamente provada, que ocorra. Não é porque é droga sintética que é automaticamente tráfico internacional. É necessário que seja comprovada a internacionalidade da conduta, que ela realmente estava indo para o exterior. É necessário que efetivamente prove isso. Não é porque MD, LD, que vai ser internacional. Não é prova de que é internacionalidade da conduta. A internacionalidade é que significa que começa aqui e termina lá, ou começa lá e termina aqui. Que um mandou de um país para o outro, tá? Os crimes, inciso 9, 109.5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. O STF entendeu assim. HC 66292, o STF entendeu assim. Tá. Mais um pouco. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados processar e julgar os crimes relativos a entorpecente, ou seja, exceto se não for para jogar lá para fora, né? Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados processar e julgar os crimes relacionados a entorpecente. O tráfico de drogas só será da competência da Justiça Federal somente se houver internacionalidade da conduta, quando iniciada a execução no país, o resultado tem ou deve ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Súmula. Opa. Nossa, mas qual que é o número? Eu estou usando isso aqui é o quê, gente? Não sei. 1, 2, 3, 4. Súmula 498. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo de julgamento contra a economia popular. Compete à Juíza dos Estados, a Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo de julgamento do crime contra a economia popular. Economia popular é da Justiça Federal? Não. Crimes contra a economia popular é da Justiça Comum Estadual. Compete à Justiça dos Estados. Em ambas as instâncias, o processo de julgamento de crime contra a economia popular é dos Estados. Economia popular dos Estados. Como que memoriza isso com um macete? Um jingle, alguma coisa? Compete à Justiça dos Estados. Em ambas as instâncias, o processo de julgamento contra a economia popular. A economia popular é que é o Alfredinho, tá? Súmula 36 do STF. Compete à Justiça Federal processar e julgar o civil denunciado pelo crime de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de caderneta de inscrição e registro CIR ou carteira de habilitação armador CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Compete à Justiça Federal Comum Federal, compete à Justiça Federal
Comum Federal processar e julgar o civil denunciado pelo crime de falsificar e usar o documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de registro, CIR, ou carteira de habilitação amador, ainda que expedido pela Marinha. Então, ele falsificar e usar coisa falsa da Marinha ou desse CIR aí de registro é da Justiça Federal. A gente imaginou, né? A gente imagina que sim, realmente. Falsificar ou usar esses documentos falsos de inscrição de CIR, carteira de habilitação amador, enfim, da Marinha, é da Justiça Comum Federal. Bastante súmulas